Alô, alquimista! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Juliana. Hoje eu vou fazer a leitura para a egrégora de Câncer. Então, lembrando também que o tarô transcendental, ele tem a missão não só de falar do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do que chega, do que sai, mas também de trazer mais consciência sobre o nosso caminho evolutivo, sobre como que tá, quais são os desafios, né? Qual é a fase que você está passando, né? E alguma mensagem que possa auxiliar aí na tua jornada, tá bom? Quero que você se concentre, pense aí no qual é a etapa mais desafiadora para você agora, né? Abrindo. Presente, passado e futuro. Deixa eu trazer mais para cá para conseguir ver as cartas. Vamos trazer mais informações aqui sobre o presente. Egrégora de Câncer, passado e futuro. Então aqui sempre tem uma mensagem, né? Sempre tem um presente, um passado. E através desse reconhecimento você vai saber se esse jogo tá falando com você, tá bom? Lembrando que é uma leitura atemporal, então esse jogo fala sobre o momento que você encontrar ele não é uma mensagem para um mês, ele é uma mensagem aberta, é uma mensagem através do tempo aqui para a egrégora de Câncer. Então, se não ressoar com você, se não for do seu momento presente, tipo, abrir aqui a leitura não foi para você, não, só solta, né? Deve ser para outra pessoa, é para outra pessoa, tá bom? Vamos lá, Câncer, abrindo aqui a energia do presente. Sobre o quê? Então, a gente tem aqui a carta da Lua. Carta da Lua para o presente, com um rei de paus. Ah, entendi. Então, aqui tá falando sobre a Lua. A Lua, num aspecto mais elevado, ela fala sobre uma experiência que você pode estar tendo, que você pode estar passando, e ela é uma experiência para dentro de si. Ela é uma experiência ligada às suas sombras. E essas sombras às quais ela é ligada, ela fala sobre o que dessa sombra você recolhe como tesouros, porque o sombrio nesse sentido não é o que é ruim, não é o passado do que aconteceu, não é a sombra do que são as tuas características negativas. Não. Essas sombras são aspectos inconscientes que talvez você não esteja querendo ver. Essas sombras são talvez aspectos que você negou, ou que você abandonou, ou que você negligenciou a respeito de si mesma. Partes de si mesma que foram abandonadas.
Sabe quando você quando você era criança e tinha aquele sonho de ser bailarina? E aí a vida te leva por outros caminhos. E aí fica essa bailarina frustrada morando dentro de você. Ou você queria ser um músico, ou você queria ser um artista, ou você queria ser alguma coisa, e a vida acaba que leva você para outro lugar, mas fica aquele potencial que veio com a sua alma, que veio, né, essa vontade de fazer algo, e ficou lá soterrado, esquecido, abandonado. Então, esse também é um aspecto sombra que você pode aprender a garimpar dentro de si, essas partes. Sabe, também quando a gente mas ela é uma boa menina. Quando a gente às vezes abre mão de partes da nossa própria personalidade para agradar alguém, sabe? Para ser uma boa filha, para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe. E aí acaba que partes nossas são tidas como piores ou negativas, e essa supressão dessa dualidade que nós somos fica lá também, aguardando o momento de ser visto. E junto aqui com esse rei de paus, então o rei de paus, ele também traz pra gente aspectos espirituais. O rei, ele fala, principalmente esse de paus, né? Porque o fogo, ele é o elemento que está mais ligado ao divino. Então, o rei de paus fala sobre liderança, fala sobre vigor, alegria, movimento, né? Progresso. O fogo é sedutor. Então, aqui está falando para você ter entusiasmo, mesmo que essa fase difícil, porque lidar com a sombra, com a própria sombra, não é algo, né, tão simples, tão fácil. Pode ser que você esteja sentindo melancolia, pode ser que você esteja sentindo aquela depressãozinha básica, né? Porque a lua tem isso também, né? Mas nesse sentido esotérico, que é o sentido mais elevado, porque o tarô ele pode ser entendido em 3 universos, tá? Ele pode ser pesquisado no sentido mundano, né, no sentido da vida, ele pode ser pesquisado no sentido psicológico ou no sentido esotérico também. Então aqui para a mesa eu sempre trago esse sentido esotérico porque é o que sabe, mais profundo mesmo dentro do conhecimento, né? Então, lembra que eu falei que a Lua tem esse aspecto? Se você for ver aqui na carta, a gente tem pepitas de ouro aqui desse lado, que é o ouro que você pode colher de si mesmo nesse processo. Você pode estar colhendo preciosidades que estão lá, às vezes abandonadas no meio de um inconsciente esquecido, adormecido. Essa lagosta que tem aqui, ó, mostra que é profundo, né? Traz ali um mergulho nas suas próprias emoções também. A carta da lua é uma das cartas mais misteriosas que tem no tarô. E ela vem depois de você ter tido um vislumbre de fé, de esperança, sabe? Porque para ter saído essa carta aqui, você já veio de um processo onde você se transformou muito, tá? Porque a carta da lua, ela está numa fase onde a alma busca o espiritual. É uma jornada de alma já. E aqui você passou pela carta do diabo, passou pela carta da torre. O diabo, ele fala sobre o ponto mais baixo da alma, o ponto antagônico.
sabe? Então, o que que é esse ponto antagônico? A alma, ela não tá nem nessa dimensão, né? A nossa alma habita outra dimensão acima, né? E, e o diabo, ele fala bem das coisas materiais mesmo, de tudo que é material. Então você imagina, né, a sexualidade, o dinheiro, o material, as posses, a conquista, tudo isso é muito contrário à energia de alma. Então, nessa jornada você passou por essas fases, você passou pelo diabo, pela torre e pela estrela, que foi o momento anterior. Vamos abrir aqui o passado para dar uma espiada. Ah, entendi. Ah, entendi. Olha só. Aqui no passado era esse o sentimento, tá? A gente tem aqui um 9 de espadas e embaixo um 8 de espadas. Ou seja, você fez um movimento. Você se dedicou aqui, você fez um movimento muito forte para poder sair desse estado aqui, ó, de preocupação, lamentação, preocupação, alguma coisa aqui que estava mexendo muito com você nesse sentido mental mesmo, tá? E esse 8 de espadas, ele fala também dessa ilusão que a mente traz de que não tem saída. Uma tortura mental, uma dificuldade de ver a solução, de ver o caminho, de ver uma saída para certas questões, tá? Mas aqui esse movimento aconteceu, né? Esse movimento trazido pela roda da fortuna mostra que esse momento, né, está se transformando, porque isso aqui é o passado que traz influências para o futuro, né? Um passado que ainda influencia aqui o futuro. E essa roda fala o como você saiu disso. A energia passou, mudou, tá? Vocês têm que entender que às vezes a gente está numa fase difícil, emocionalmente, ou financeiramente, ou psicologicamente, porque a gente é afetado por várias coisas, né? Às vezes passa um trânsito planetário e isso mexe com a gente, um trânsito planetário, uma conjunção difícil, né? Então, esse 8 aqui de espadas era um momento onde você tinha se criticado muito a respeito do porquê que as coisas eram como, né, foram como foram. Por que foi como foi? Então é muito autocrítica aqui, culpa, né? Às vezes você aqui comparando você com o mundo. Sabe, o que era importante para você não era importante para os outros. E você estava nesse dilema interno e externo entre o seguir o que é seu, entre o que são seus valores, seus sonhos, seus ideais, seus objetivos e o que o mundo apresentava para você que tinha que ser. O mundo nesse sentido, a família, amigos, companheiro, companheira. Então tem ali algo interno que nem você sabia direito que era, que precisava ser visto. E isso te causava esse sofrimento. Isso te causava muito sofrimento, autocobrança. Então você aqui cresceu através da dor. Não teve como, você cresceu muito através da dor. E aí hoje você tá nesse momento, olha que a gente tem aqui no passado esse cavaleiro de espadas e no presente a gente tem o cavaleiro de paus, de fogo, tá? Então aqui
nesse passado, Câncer, com esse cavaleiro de espadas, travou uma guerra, meu irmão. Foi uma guerra mesmo. Para poder avançar. Teve determinação aqui para mudar o jogo. E conseguiu, né? Conseguiu mudar esse jogo. E hoje, esse cavaleiro de paus fala que você ainda tem esse desejo de mudança, de melhora, na verdade, né? Então, a gente tem aqui um rei de paus e um cavaleiro de paus. O rei de paus falando sobre essa liderança que você talvez esteja assumindo na sua própria vida. Porque esse 8 fala aqui desse confronto do interno com o externo, desse sofrimento causado por isso. Mas aqui você está lutando para liderar o próprio destino, para liderar a si mesmo, a si mesma. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através desse cavaleiro de paus, tá? Que tá trazendo para você essa vontade de tirar o melhor do que tem na vida. O que tem de melhor? O que eu posso fazer de melhor? Né? Esse desejo por ser melhor, por alcançar o melhor. Tá intenso isso em você. Né? Porque ele veio com esse rei também. Né? Te levando para o progresso, porque tá na hora de você progredir. Só que você não vai conseguir avançar e progredir se você não olhar para essa lua, se você não olhar para essa parte, para as suas sombras, para isso que está reprimido, sabe? Para as coisas sobre você que você abandonou, entendeu? É como se você tivesse que fazer um autorresgate aqui. É um autorresgate para você ir plena, né? Porque aqui esse 3 de paus aqui, ele vai trazer para você um encontro com... Tá na hora, na verdade, né, de você ter esse encontro com um novo eu. Novos caminhos, novos movimentos, mudança, tá? Deixa eu abrir o futuro aqui. Caramba, é isso mesmo. Então, ó, aqui no futuro eu tenho a carta do julgamento. Tá para acabar. Tá para acabar essa fase que você tem passado. Essa fase, seja lá qual for, de dificuldades, tá para acabar. Porque o julgamento, ele é uma carta que ele tá acompanhando aqui a jornada da alma com a lua, né? A jornada da alma, ela é representada nas cartas, da carta 15 até a carta 21, que é a carta do mundo. Então a gente tem a lua na 18 e a gente tem o julgamento na 20. E aqui no passado, a gente também tem mais um arcano maior, que já estava na jornada da personalidade, ou seja, aqui no passado teve um movimento, aconteceu alguma coisa que te tirou desse enrolo, entendeu? Que te tirou dessa... Esse foi um movimento feito... Quer dizer, foi um movimento que você queria, que você fez, né? Que você colaborou com isso, com esse cavaleiro. Mas aqui, na roda, é um movimento feito pelo destino, né? O destino traz isso. É algo que é fora do controle. Às vezes é uma situação que teve que acontecer para que as coisas mudassem.
né? Às vezes tem coisas que acontecem que estão fora, né, da nossa capacidade de prever ou da nossa capacidade de escolher aquilo, né? Às vezes não é aquilo que a gente escolheu, mas foi daquele jeito, teve que ser daquele jeito, porque algo estava te empurrando para a tua evolução. A vida empurra a gente para evoluir, ou pelo amor ou pela dor. Frequentemente a humanidade escolhe a evolução através da dor. Infelizmente, tá? Mas aqui no futuro, com esse julgamento, é uma transformação, tá? É uma transformação. Tá vendo que o anjo toca uma corneta, um clarim? Ele toca em cima daqueles que estavam mortos. E os mortos ressuscitam. Então o julgamento como se fosse uma finalização do período em que você estava morta, que você estava morto. Morto de alguma forma. A morte não é só a morte física, às vezes a pessoa está morta emocionalmente, né? Morta espiritualmente, desconectada. Tem a morte física, tem a morte mental e tem a morte emocional. E olha, esse 9 aqui de paus mostra que foi uma jornada, né? Ainda tem um trabalho a ser feito aqui, é uma jornada mais cansativa mesmo. Esse 9 de paus fala que foi... Putz, você teve que fazer muita força, né? É muita força, muito empenho. Aqui é muito empenho da sua parte, muita força. Às vezes você pode ter pensado, meu, será que vale a pena tudo isso, cara? Será que tá valendo a pena todo esse trabalho? Mas no jogo, Câncer, teu jogo aqui tá muito assim, só tem paus e espadas. No teu presente e no teu futuro não tem espadas, mas no teu passado, que a gente tem essas duas cartas de sofrimento, né? E o resto aqui só tem o paus, ó, tem o rei de paus, 3 de paus, cavaleiro de paus, 9 de paus, e aqui embaixo eu tenho o eremita e o pajem de paus. Então, e aqui eu tenho, ó, no teu presente, a lua e no teu futuro, o julgamento. Ou seja, é uma jornada espiritual que você tá. Aqui você tá numa jornada espiritual de se transformar mesmo. Tá buscando, aqui no futuro com esse eremita, talvez você vai iniciar um novo curso, vai se aplicar aos estudos do esoterismo, do ocultismo, do autoconhecimento, ou de algum outro tipo de estudo que te traga mais conexão nas áreas que você se interesse. Mas aqui, esse estudo, ele vai te trazer uma alegria, tá? Não só o estudo, essa fase do futuro próximo vai te trazer, você vai estar muito mais alegre. Vai estar empolgada, vai estar criativa. Por quê? Porque é uma fase, se você for ver aqui, ó, atrás dele, ele tem um deserto. É como se tudo isso ressurgisse dessa fase que parecia um deserto em algum aspecto da sua vida, você atravessou um deserto. E não foi fácil. Tá? Não foi fácil atravessar esse deserto, não tem sido fácil, porque a jornada evolutiva não é fácil, a gente lida com muitas coisas, a gente lida com
com desafios externos e com desafios internos. A gente tem que se resgatar, a gente tem que se motivar, a gente tem que se espiritualizar, a gente tem que estudar, aprender, se transformar, aceitar os movimentos que o destino traz para a nossa vida, né? Tem que elaborar aí a aceitação, então, de tudo que aconteceu, de tudo que acabou, de tudo que transformou. Mas no momento presente é isso, tá? No momento presente eu tenho a Lua e 3 cartas de fogo. Aqui também, né, no nível mundano, pode estar representando um homem, tá? As cartas da corte também falam sobre pessoas reais na vida da gente. Tanto esse cavaleiro quanto esse rei. Tá? Então pode estar relacionado com alguém na sua vida. Não sei quem, aqui não tá mostrando quem seria. Tá? Mas o cavaleiro de pau, com a mudança de desejo, a vontade de extrair o melhor das coisas, e esse 3 que é o novo chegando, rapaz, pode ser até alguém que venha trazer esse fogo, essa vida, esse entusiasmo nesse momento que parece mais obscuro para você. E talvez você esteja passando por essa fase aqui da lua, com tudo que eu falei, né, sobre o inconsciente ou subconsciente, sobre a lua também pode falar sobre a noite escura da alma, um momento onde a gente põe tudo na balança e vê o que valeu a pena, o que não valeu a pena, quem a gente é de verdade, sabe? Puxa, quem eu estou? Será que quem eu sou? E aí você começa essa busca por se aprofundar em você mesma, resgatar partes de si que foram reprimidas, abandonadas, e talvez tenha uma pessoa aqui do seu lado trazendo essa energia do rei de paus para sua vida. Então, só para a gente, né, fechar aqui essa leitura, é isso, tá? Vai dar tudo certo, não é um processo simples, aliás, o processo humano não é um processo simples, nós somos seres complexos, né? Temos várias partes em nós, estamos num mundo aí bem, onde tem vários caminhos, né? Tem uma linha da espiritualidade que fala que nós temos 7 opções de caminho. E aí a gente escolhe uma das 7. E aí uma dessas 7, você escolhe uma, ela vira mais 7. Então é sempre um caminho ramificado de escolhas, né, de decisões. E se você não fizer as decisões, o mundo vai fazer essas escolhas por você. O destino, o mundo, as pessoas, o companheiro, alguém vai fazer essas escolhas. E aí não dá para reclamar depois, né, do que acontece, porque se a gente não decide, não toma as escolhas, né, não se pronuncia de dentro para fora de qual é a tua verdade, do que você quer, né, depois não dá para reclamar. Mas aqui esse julgamento mostra que vai ter essa grande transformação, como se tivesse um novo sopro de vida. Um novo sopro de vida que vai fazer as coisas valerem a pena, que você vai, né, nessa renovação, quando você estiver nesse outro patamar, quando você estiver nesse outro lugar, você vai falar, nossa, valeu a pena sim. Valeu muito a pena tudo isso que eu passei. Eu também já não sou a mesma pessoa. Né? É bem diferente, né? Esses dois momentos aqui, ó.
são bem diferentes. Aqui vem dessa autocrítica, dessa mentalidade presa. Você vê que é uma coisa ilusória porque ela não está presa com correntes ou com cordas, é uma fita. É só uma fita e ela tá de olhos vendados, tá vendo? Não vê, não tem visão clara sobre o que a cerca. E são momentos muito diferentes. Esse daqui já é um momento de expansão. É um momento de ação criativa, empolgação. Só cuidado com a inconsequência, cuidado com a imaturidade, cuidado com aquela impulsividade de algo que não foi planejado, tá? Então pode ter essa explosão de alegria, as coisas mudaram, nossa, foi difícil, né? Tô cansada. Nossa, foi aqui, ó, foi difícil, tô cansada, mas valeu a pena. Mas de qualquer jeito, planeje as coisas que você quer, né? Planeje o que você quer a curto, a médio e a longo prazo. Vamos tirar uma carta aqui, conselho final para a egrégora de Câncer. Tarô, conselho final para a egrégora de Câncer. Conselho final, egrégora de Câncer. Nossa, caiu 3. Três conselhos finais aqui, hein? Primeiro conselho, a Imperatriz. O que eu diria aqui como mensagem através do tempo para conselho com a Imperatriz? Aceite esses impulsos, aceite esses movimentos que vão te catapultar para frente, para cima. Não tenha medo do que você vai ter que experienciar, porque é o seguinte, é 3 e 4. Essas experiências, esse movimento que é a catalisação, que a Imperatriz traz. O que é catalisação? É o momento do movimento, algo que acontece, que traz um movimento e te joga aqui, ó, para experimentar. O imperador, ele é uma figura que ele vai representar a ação também. Então aqui, cuidado com o exercício do poder. O poder traz consigo muita responsabilidade. Quanto mais poder, mais responsabilidade. Então aceite os movimentos que vão te catapultar para frente e para cima, para que você experimente aqui, ó, uma outra fase igualmente importante na sua vida e deixe para lá, se afaste de conflitos, de brigas, de litígios.
Ou seja, né, esse imperador aqui, depois o imperador e depois esse 5 de paus aqui, que mostra esse litígio, aqui pode ser litígio de qualquer natureza, tá? A gente pode estar falando aqui de litígio com relação a relacionamentos no teu trabalho, na tua família, com os amigos, algum tipo assim. Mas o imperador, ele mostra essa força de empoderamento mesmo, tá? Para passar por essas questões aqui, sem você se enfraquecer, sabe? Para você agir de forma coerente, de forma potente, de forma empoderada, de forma fértil, de forma justa, né? Trazendo a beleza, trazendo a fertilidade, trazendo a ação, o movimento, né? E talvez, se tiver no seu caminho algum litígio, alguma briga, alguma desavença, para que você utilize essa força né, do seu poder pessoal, do seu poder criativo, né, para que isso se resolva da melhor maneira. Então, essa foi a mensagem para a egrégora de Câncer. Espero ter ajudado de alguma forma. E se você gostou aqui da energia, da leitura, se você ressoou comigo, com a forma com que eu faço aqui as leituras, siga o canal, tá? E deixa um joinha para mim, porque a gente está crescendo, está evoluindo, e isso ajuda demais aqui a crescer o canal, né? Tá bom? Então é isso que eu tenho para vocês. Até a próxima!